Bom dia, pessoal. Agora eu vou falar sobre a diferença entre senso comum e conhecimento científico. Para isso, eu vou usar aqueles livros do Emile Durkheim para tratar desse assunto. Lembra lá dos filmes, dos livros, quer dizer, da divisão do trabalho social, que é um livro dele. Depois vem o outro livro, que é O Suicídio, e o outro livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. Da divisão do trabalho social. Bom, para o senso comum, ele vai entender o seguinte, que trabalho, o que é trabalho? Trabalho é o que cada um faz, né? Bom, se eu gosto de trabalhar como advogado, ótimo, né? Vou trabalhar como advogado, né? Aquelas pessoas lá que trabalham com, sei lá, limpando a rua, problema deles, entende? São pessoas que não estudaram, por isso que estão naquela vida. Eu tô nem aí, e me importo não, vou me importar com o meu trabalho, né? O senso comum vai pensar desse jeito. O médico também vai estudar como médico, vai trabalhar na medicina, vai chamar o advogado de ladrão, né? Vai falar que todo advogado é bandido, né? Não é todo médico que vai falar isso, é claro, né? E as enfermeiras, ele vai achar que é alguém inferior a ele, né? É mais baixo que ele, vive ali naquela condição, o problema delas, não estudaram. Aqueles que trabalham lá no hospital, né? Na limpeza, aí nem vou cumprimentá-los, né? Nem existe para mim, não me interessa. Né, são faxineiros, é tudo pobre, né, vive sujo, fedido, não me interessa. O importante então é a minha profissão. Os outros também, outros trabalhos, né, o engenheiro vai falar que, né, o engenheiro da construção civil fala, nossa, meu trabalho é bom, gratificante, eu sou engenheiro, nossa, estudei, tô ótimo. E os pedreiros? Pedreiro é pedreiro, né? Tem que ralar mesmo aí e nem vou cumprimentá-los porque não me interessa. Pessoas que não estudaram, pobres, estão nessa condição porque querem. Porque se tivesse estudado como eu, estaria trabalhando como engenheiro. Então percebe, o senso comum vai meio que valorizar só o que é dele, né, o que pertence a si, e o restante dos indivíduos na sociedade ele vai desprezar, né, porque para ele não interessa. O senso comum pensa mais assim, é em si, não é? Já Durkheim vai analisar, então ele vai propor, ele vai se utilizar do conhecimento científico para entender a sociedade. Então Durkheim não vai pensar, eu sou sociólogo e o restante da sociedade que se vire, né? O restante dos indivíduos, das pessoas, elas que procurem os seus meios de vida. Não. Durkheim não vai pensar desse jeito. Ele vai fazer uma análise. Ele vai fazer comparações, ele vai tentar entender, ele vai estudar, vai refletir sobre aquilo que está ocorrendo na sociedade. Então Durkheim vai ver, bom, pera aqui, eu sou sociólogo, né? Estou estudando a sociedade. E quero entender que relação tem lá o médico com o advogado, com o engenheiro com os seus, né, com os pedreiros, carpinteiros, o médico com a enfermeira, o pessoal da limpeza, o pessoal da rede da questão elétrica, né, que vai fazer manutenções de eletricidade, né, no hospital, o advogado, né, qual é a relação do advogado com a secretária, qual é a relação deles com os mercados, com as feiras, com a escola, com a saúde. Então vai pensar em tudo isso, qual é a relação entre os indivíduos. Então tudo isso é ciência, já não é mais senso comum. Senso comum é não tentar entender essas coisas.
é achar que as outras pessoas são inferiores, ou nem olhar para as questões sociais, entende? Isolar elas no seu canto, pensar só em si. A ciência não, requer tentar entender o meio social em que vive. Então Durkheim vai entender. Utilizando-se do conhecimento científico, Durkheim vai ver, bom, espera aqui, há nessa sociedade uma harmonia social. Por quê? O pedreiro depende do engenheiro para arquitetar as obras. Né? Então o engenheiro arquiteta as obras, o engenheiro vai lá e o pedreiro vai lá e constrói. Né? Então o pedreiro fica tendo trabalho para fazer, né? Então ele tem um trabalho. Nesse trabalho ele recebe um salário, né? Um pagamento por isso, que é que ele vai se manter. O engenheiro constrói sua obra, mas para sua obra se efetivar precisa do pedreiro. Né? Então o engenheiro também precisa desse pedreiro para se manter. Porque sem obra construída não há retorno para ele, seu trabalho se torna insignificante. O engenheiro não fica só projetando. Né? Para o trabalho do engenheiro tomar sentido, é preciso que o pedreiro construa essa obra, que o carpinteiro também dê o acabamento, que os outros funcionários, né, os eletricistas, vão lá e instalem os fios, né, para concluir a obra. Então aí é uma harmonia, um depende do outro. No hospital do mesmo jeito, né? Se o médico quer trabalhar num ambiente limpo, precisa do pessoal da limpeza. Se ele quer alguém para fazer aqueles serviços mais básicos de entrega de remédio, de acompanhamento de paciente, de fichas, né, de acompanhamento, medir pressão, essas coisas, vacinar, tudo bem, e tudo mais, ele precisa da enfermeira. A enfermeira também precisa do médico, porque o médico vai fazer a consulta, né? Vai apresentar um laudo dizendo o que o paciente tem. E aí a enfermeira faz o acompanhamento. Se não existir hospital com médico e enfermeira, também não há espaço para o trabalhador, né, da limpeza organizar. Então um depende do outro. Esse médico precisa do engenheiro para arquitetar o hospital. E os pedreiros vão lá e constroem um hospital. Né? O advogado precisa de um escritório, que por sinal, esse escritório é construído por um arquiteto, quer dizer, planejado por um arquiteto, né? E construído por pedreiros. Então aí, um dependendo do outro. Esse advogado, para ganhar seu dinheiro, precisa de pacientes lá do hospital ou até do próprio médico, precisa do engenheiro, da enfermeira e tudo mais para procurar ele para alguma, né, uma defesa, né, de algo, né, seja de alguma acusação que esteja fazendo e assim por diante. Então percebe, né? Só que eles também dependem dos mercados, que é onde vão consumir seus próprios alimentos, dependem das farmácias para consumir os seus remédios ou para indicar onde o paciente deve procurar o remédio. Então precisa um dependendo do outro. Então isso Durkheim vai chamar de harmonia. Então quando ele fala, bom, isso aqui é uma harmonia, um depende do outro. Então é melhor que todos convivam bem, não é? Para não gerar guerra. Para um não escorar muito no outro e o outro acabar negando a fazer a atividade, porque se todos trabalharem juntos, né, o médico, o advogado, enfermeiro, pedreiro, trabalhador da limpeza e toda a sociedade, se todos trabalharem juntos em harmonia, ela desenvolve. Se um se negar a fazer o seu trabalho, aí a sociedade começa então a ter dificuldades. O que Durkheim já vai chamar de anomia, que é aquelas pessoas que estão na sociedade, mas se nega a contribuir com ela. Né? Então essa é a anomia. É aquele indivíduo que não quer fazer nada na sociedade, não quer contribuir, ou aqueles que além de não contribuir para a sociedade, ele está também dificultando ações dos outros indivíduos. O pedreiro está lá trabalhando, aí vem esse indivíduo, né, essa anomia social e prejudica o pedreiro.
seja explodindo ou derrubando a parede que ele está construindo, ou roubando dele o material que ele utiliza para a construção, né? E assim por diante. Então é essa anomia. Então, além de existir essa harmonia social, Durkheim fala, para o bom convívio é preciso que haja coesão social. Então, quanto mais haver coesão social, mais a sociedade se desenvolve. Porque todos estão integrados, né? Um grupo coeso, né? Cada um faz o seu trabalho e juntos funcionam como uma corrente, né? Cada gomo da corrente trabalhando junto gira a catraca, que por sinal, né, vai girando todo, vai dando movimento à sociedade. Então todos trabalhando junto, a sociedade anda, caminha, desenvolve. Então é isso que ele fala. Essa divisão do trabalho, que é cada um fazendo o seu trabalho ali, como o médico, a enfermeira, essa divisão social do trabalho é que dá movimento à sociedade. Por isso que ele chama o livro, né, da divisão social do trabalho. Citando novamente agora o suicídio, né? No senso comum, o suicídio vai dizer, o senso comum vai dizer o seguinte: bom, o suicídio, cara, é essa galera aí que, sei lá, o que pensa da vida, estão se matando aí, não faz nada da vida, entra em crise e se mata. Ou, não sei, pessoal desanimado, né? Ou talvez a igreja, dependendo da igreja, né? Talvez a igreja católica fale assim: nossa, esse povo, que coisa do mal. Ou a pessoa tira a sua própria vida. Que isso? Coisa absurda. E fica por isso mesmo. Não tenta entender quais os motivos que levam uma pessoa ao suicídio. Durkheim, como um cientista social, né? Ele vai se utilizar do conhecimento científico. Então ele vai tentar entender o porquê as pessoas se suicidam. Então vai entender, bom, ao tentar entender, ele vai vendo que uma pessoa lá X suicidou porque ficou sem um emprego, procurou emprego por muito tempo e não conseguiu, entrou em muitas dívidas, muitas pessoas cobraram ela, né, o pagamento dessas dívidas, e ela não tinha como, ela se sentiu sufocada e se suicidou. O outro fulano lá, Y, tinha uma família, né, muito boa, mas depois a mulher separou dele, os seus pais também não quer, né, não aceita ele na família, e ele também está sem emprego, então ele gosta muito daquela mulher, mas a mulher não quer, e aí levou ele, e aí ele acabou tirando sua própria vida. Tem o outro que, sei lá, ele se isolou da sociedade, né, e aí foi se isolando de tal forma que chegou no momento que ele se perdeu. Quando ele tentou voltar à inserção social, já não conseguiu mais e não encontrava meios, e aí acabou cometendo suicídio. Então ele vai entendendo, bom, tem várias formas de suicídio. Mas ele entende uma questão importante, que o suicídio é uma questão social. Algo na sociedade não vai bem e que leva essas pessoas a cometerem suicídio. Por exemplo, se a sociedade teve lá um bom índice de emprego, né? Há muito emprego na sociedade. Portanto, alguém que procura emprego vai encontrar. Então dificilmente alguém vai se suicidar por conta de dinheiro, não é? De endividamento. Por quê? Tem emprego. Então, quando ele procurar um emprego, ele vai encontrar. Então, ele vai trabalhar. E nesse trabalho, se a dívida for pequena, né, de acordo com o que ele ganha, ele pode quitar. Então não vai ter motivo. Se a sociedade ela não é tão preconceituosa, aquele lá que se separou da mulher, vamos supor que talvez eles conversem, né? Eles se entendam.
Ou se não conseguisse entender, mas a família talvez receba novamente, não é? Receba ele novamente, acolhe, apoie ele. E aí ele não tenha que cometer suicídio. Então é uma questão social, né? Se alguém comete suicídio é porque a relação dele com a sociedade não vai bem. E não da forma que o senso comum entende, que o suicídio depende da pessoa, é individual, depende de cada um. Não, Durkheim vai entender que não, que é uma questão social. E aí ele vai falar o seguinte, nesses estudos, né, na conclusão dele, no livro O Suicídio, ele vai chegar à seguinte conclusão. Bom, o indivíduo que tem uma família, né, pai, mãe, ele dificilmente se suicida, porque tem na família o apoio, né, então a família o ama, o acompanha, então ele não vai cometer suicídio. O indivíduo que tem mulher e filhos também não suicida, né, pode ocorrer casos raríssimos, mas não se suicida, porque tem ali o apoio também, né, tem os filhos, que é o motivo dele viver, tem a mulher que ele ama, então também é o motivo, né, isso falando do homem, mas pode ser o caso da mulher também, né, se ela tem um homem que a ama e os filhos, né, ela não vai cometer suicídio, segundo Durkheim. O indivíduo que tem um trabalho fixo, né, dificilmente comete suicídio, segundo Durkheim, porque ali ele tem um meio de renda, né, então ele consegue se manter, ele consegue trabalhar, se alimentar, consegue manter suas contas, né, suas compras e tudo mais, tudo em dias, então não há motivo dele se desesperar. Entende? Então o conhecimento científico é isso, é olhar para a sociedade, olhando para o trabalho e tentar entender como é que o trabalho é importante na sociedade, o que ele faz com as pessoas, qual é a função dele. Olhar para o suicídio, tentar entender o que leva as pessoas, não fazer uma interpretação qualquer e pronto, mas analisar, tentar entender o que leva as pessoas a cometer esse suicídio. E um outro livro do Durkheim, que é o por último, que é o Formas Elementares da Vida Religiosa, que é outra questão que também reforça a própria organização social. Porque para Durkheim a religião ela é importante como uma parte do espírito das pessoas. Eles vão na igreja aos domingos, aí celebram, ali tem várias pessoas que também são da sua mesma religião, da sua mesma crença, ali então ele vai orar e tal com essas pessoas, e isso reforça o seu espírito, né? Então ele vai ficar mais confortável com você, consigo mesmo. Então ele vai se sentir bem, vai se sentir também acolhido, né? No meio de tantas pessoas diferentes, que não são seus parentes, né? Mas que pertencem à mesma crença, ali ele vai ficar fortalecido em meio àquelas pessoas. Então ele vai dizer, a religião é importante na sociedade. Ela faz parte de uma consciência coletiva, né? Então a religião é uma consciência, que é uma religião, né, é uma consciência que passa para muitas pessoas. Muitas pessoas é um coletivo. Então a consciência coletiva, a religião é isso. Isso é resultado de uma análise científica. Todo cara vai falar, bom, se o indivíduo trabalha, né, tem família e vai todos os dias na sua igreja lá, é mais motivo para ele não cometer nenhum crime contra si, né, nenhum suicídio. Se o indivíduo trabalha e ao mesmo tempo boa parte dos seus colegas de trabalho também pertence à mesma religião, então significa que ele está ali num reforço espiritual, né, físico e espiritual. Então há ali uma união, uma integração. Então veja que é mais uma força, né? A religião é mais uma união entre as pessoas. Então esses são os conhecimentos científicos que Durkheim apresenta, né? Então, só para lembrar, o indivíduo de senso comum vai entender o trabalho, o suicídio, a religião como mais um elemento que existe na sociedade, né?
Inclusive o indivíduo do senso comum acha que só a sua religião é que vale, as outras religiões são inferiores, né? Então ele não consegue entender que a religião é algo importante e que deve ser respeitado. Cada religião. Porque cada religião faz parte de uma consciência coletiva de determinado grupo, de determinadas pessoas. Então deve ser respeitado. E às vezes pessoas do senso comum não respeitam isso. Só respeita a sua própria religião. Então, conhecimento científico é isso. É analisar bem de perto, tentar entender o máximo possível de como funciona o trabalho, como funciona o suicídio, por que as pessoas cometem esse tipo de crime e qual é o papel da religião na sociedade. Então essa é uma diferença clara aí, tá, entre senso comum e conhecimento científico. Até o próximo vídeo.